Obrigado, amados irmãos e igreja. Obrigado, pastor Mário, também sua esposa, pastora Edivânia, nos receber. Olha, é um prazer para nós estarmos aqui neste lugar. Eu sou um brasileiro disfarçado já, né? Faço 25 anos este ano que cheguei a esta terra. Temos trabalhado em várias regiões do país, Madeira, Açores, Norte, temos corrido o país de norte ao sul, pastoreando várias igrejas, Castelo Branco, em Tomar, na região das Beiras, no Algarve, no Alentejo. E olha, nesse momento estamos com um ministério itinerante pela Europa e pela nação, e Brasil, Estados Unidos, Canadá, quando Deus nos dá a oportunidade também de sair fora do país. Deus é bom. Os irmãos podem sentar. Amém. Para nós é um prazer estar aqui nesta noite, poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Os irmãos viram que eu sou tão português que casei com uma alfacinha, com uma lisboeta, né? Cheguei aqui, era ainda, como diz na língua portuguesa, era um miúdo, não é? Era um miúdo com 24 anos, 25 anos se passaram, já descobriram a minha idade, não é? É só se fazer a conta. E assim sendo, olha, foi bom, servimos a Deus e Deus foi fiel conosco. Só falta para mim e para minha esposa 2 lugares para a gente ficar, para preencher o país todo. Falta só viver na Madeira e viver no norte. Na região norte mesmo, Minho, Alto Minho, Verde Minho, Baixo Minho ali, norte do país. De resto, já viramos o país de cabeça para baixo. Já preguei em 160 conselhos nacionais, municípios desse país. Ou seja, na metade desse país, Deus foi fiel e a nossa vida está nas mãos dele, não é verdade, irmãos? Nós, servindo ao Senhor com alegria, Deus tem sido fiel também, e eu fico feliz de ver também que aqui é um grupo de irmãos brasileiros e também, pelo que eu vi, também é um grupo de portugueses também, servindo a Deus juntos. É tão bom, né? Poder ver os portugueses, os brasileiros, porque nós, afinal, quando eu costumo dizer, quando nós vemos pronto, eu digo eu porque já me sinto português, já tenho passaporte há 24 anos, né? Costumo brincar com ela, de casei com ela por causa do passaporte, né? Mas ela sabe que não é verdade. Quando nós portugueses vemos um polonês na rua, ou vemos um húngaro, ou um belga, ou vamos lá ver, um ucraniano, um romeno, a gente diz, vai ali um estrangeiro, né? Mas quando a gente vê um brasileiro, a gente nunca diz, vai ali um estrangeiro, diz, olha, vai ali um brasileiro. Por causa daquela ligação que há, não é, entre os dois povos, amém? Quem é que gosta de ler aqui? Glória a Deus! Todos gostam de ler, principalmente a palavra do Senhor. Ler a Bíblia faz parte da nossa vida espiritual. Mas eu trouxe alguns dos meus livros. Vou começar pelo livro mais, pronto, assim, para não tomar muito tempo. Tem aqui, quem gosta de ler um livro evangelístico, soteriológico, soteriologia tem a ver com a salvação, tem a ver com o perdão, tem a ver com o crescimento, com a devoção. Esse livro é um livro de soteriologia. Soteriologia tem a ver com doutrina da salvação. Por isso é um livro fantástico para que você possa aprender os passos. Eu já sou salvo. Você diz, eu já sou salvo, pastor Reginaldo. Mas nós somos salvos, é bom nós entendermos o porquê que somos salvos. Então esse livro explica o porquê é que nós somos salvos. Qual é o alvo da salvação? Onde é que o plano da salvação nasceu? A salvação nasceu no coração de Deus. Veio Jesus, completou o plano, depois há uns benefícios do plano, depois há os passos do plano, e depois há uma palavra em Hebreus que diz para não rejeitarmos tão grande salvação. Ou seja, a salvação ela precisa ser preservada, guardada e amada, não é verdade? Por isso esse livro é um livro que cobre essas áreas da salvação, as 5 áreas, os 5 passos da salvação. E é prefaciado pelo pastor Antônio Gonçalves, que é o diretor executivo da Casa Publicadora, da CPAD aqui em Lisboa, junto ao aeroporto, e pastor presidente da Igreja de Benfica também. É um livro fantástico para você evangelizar um colega de trabalho, um amigo, alguém que você queira levar o plano da salvação para a pessoa. Esse livro é muito fácil de entender, é um livro também que destrona com as filosofias, com o ocultismo, com o espiritismo, com as religiões seculares, e aponta para Jesus como o único caminho, verdade e a vida para a eternidade. Amém? O outro livro é fácil de entender, é uma biografia missiológica. Quem já ouviu falar de Gunnar Ving e Daniel Berg aqui? Amém. Os mais antigos têm que ter ouvido, né? Gunnar Ving e Daniel Berg
são os patronos, os pais do evangelho pentecostal no Brasil. Foram eles que levaram o evangelho para o Brasil pentecostal em 1910. Então esse livro explica como o plano surgiu, como Deus os chamou, como Deus os mostrou, revelou-se, guiou-os até o Brasil, a forma como eles faziam missão naqueles dias, há 100 anos atrás, como Deus chamou na Suécia, ainda pequenino, levou para os Estados Unidos para o Brasil. É um livro fantástico. Você gosta de ler uma história verídica da vida de alguém que fundou as Assembleias de Deus no Brasil, que hoje está em 184 países do mundo, com mais de 60 milhões de membros. Os irmãos podem dar glória a Deus? Um movimento que nasceu com 2 homens, hoje está em quase 200 países do mundo, né? Só a graça de Deus, né? Por isso é um livro, uma biografia muito boa, tá bem? E o último livro, esse é prefaciado, todo mundo conhece no Brasil, professor Ilenay Cabral, de Brasília, que é um dos escritores da CPD e um dos diretores administrativos da CPD no Rio ali também. E o último livro, esse livro é um calo, eu costumo dizer que esse é um calo, todos eles são, mas esse é um calo no sapato do diabo. Não é bem seco, daqueles calos que não tem cura, né? Esse livro foi escrito para defender a fé. Fala das 5 áreas da vida do cristão. Vida espiritual, ou seja, como é que eu alimento uma vida espiritual? Aprender a orar, ter comunhão com a palavra de Deus, comunhão na oração, na vida de obediência. Em segundo lugar, por causa dessa onda dos casamentos mistos, da união mista que tem havido no Brasil, agora já em Portugal, entre homens e homens, mulheres e mulheres, adoção de crianças, nós provamos pela Bíblia que o casamento verdadeiro, a família verdadeira, é a família segundo a vontade de Deus. Então não existe essa coisa de casamento misto, não existe essa coisa de casamento de homem com homem, de mulher com mulher, essas uniões estranhas, isso é tudo confusão, é a Babilônia tomando posse, é a Babilônia avançando, mas nós como igreja temos que defender a fé, defender a vontade do nosso Deus, amém? Por isso é um livro fantástico para você aprender o que é a verdadeira família. Em terceiro lugar, fala do verdadeiro serviço. Como é que nós servimos a Deus? Junto com o pastor, com a esposa, com o ministério. Como é que a igreja, como a igreja podemos nos envolver? Quem é que é o verdadeiro? Quem é que tem chamada? Será o pastor? Ou a Bíblia fala que toda a igreja é chamada para servir? Então, este é o terceiro capítulo. O quarto capítulo fala daquela coisa que vocês sabem muito bem sobre maldição, que a pessoa porque não é curada porque está debaixo de maldição, ou porque ela não prospera porque está amaldiçoada, ou pecado, alguém está em pecado e por isso não é curado. Essas doutrinas, será que os dons espirituais passaram? Será que a cura? Será que a libertação? Será que os dons espirituais é para os nossos dias? E por fim, fala da verdadeira prosperidade. Há quem diga que o dízimo pertence ao velho. Há quem diga que o dízimo pertence ao novo. Há quem diga que o dízimo não pertence nem ao velho nem ao novo, por isso não dou. Não é? E assim sendo, e nós provamos pela Bíblia que o dízimo nem pertence ao velho, nem pertence ao novo. O dízimo pertence ao coração de Deus. Então nós provamos à luz da Bíblia que o dízimo é bíblico, que as pessoas que dizimam, elas prosperam, e à luz da Bíblia nós provamos que é verdadeira doutrina da prosperidade. Não é essa que nós vemos pregar na televisão, na rádio, mas é aquela doutrina bíblica centrada na palavra de Deus. Amém? Por isso é um livro, por isso é que ele chama informação, quer dizer, em constante aprendizado. Se você quiser qualquer um dos livros e não está preparado, porque daqui a pouco custa 15, esse custa 13 e o outro custa 12. Mas como eu sou o autor dos livros, na CPD, eles vendem o preço que eles querem, eu vendo por 10 euros, tá bem? Se você quiser o livro, não tem os 10 euros, faz favor, deixa o seu nome comigo no final, encomenda o livro, e no domingo que vem o livro fica aí, você levanta o livro, né, recolhe o livro e dá os 10 euros a quem, pastor? Pode ser. Pode ser com o profeta Oséias mesmo, né? Amém? Aleluia. Então os irmãos que quiserem o livro, tem os 10 euros, podem levar hoje. Quem não tem, faz uma listinha, a gente faz uma listinha, fica aí domingo que vem, é o primeiro domingo de ceia do Senhor, então o irmão pode levar e depois dar ao nosso querido Oséias, tá bem? Então vamos à palavra do Senhor, vamos ficar em pé. Já ouvimos hoje aqui mensagens muito abençoadas, não foi? Amém. Os irmãos têm paciência para me ouvir ainda, não? Aleluia.
Só que eu prego 2 horas. Muito obrigado. Nunca prego mais de 10 minutos. Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos ler 2 Coríntios. Nós vamos falar de dependência. Diz a pessoa que está ao teu lado, dependência. Amém. Agora diz, interdependência. Amém. Existe dependência, interdependência, multidependência. São termos que estão ligados entre eles. E nós todos precisamos de entender o significado dessas 3 palavras. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Semana que vem estamos indo a Paris, eu e minha esposa, passar 15 dias em Paris, na conferência missionária da Igreja Portuguesa ali, e suas congregações. Estaremos também em Tours, e depois de lá vamos até Londres, voltamos, depois embarcamos novamente para Luxemburgo. A nossa vida é essa, viajar pela Europa, pregar, as conferências, congressos. Portanto, os irmãos orem por nós. Tem o nosso site no livro, nosso Facebook. Quem quiser assinar o nosso Facebook, eu estou no Facebook do irmão Oséias, tá bem? Se irmãos quiser assinar meu Facebook, pode assinar, estar ali, acompanhar o nosso ministério, as fotos, as nossas viagens. Amém? Os irmãos gostaram de ouvir a portuguesa nessa noite? Amém. Portuguesa tem tutano, não tem? Tem tutano para falar de Jesus, né? Na convivência das irmãs, para falar de Jesus aí, né? Então vamos lá. 10 de 2 Coríntios, versículo 3, 4, 5. Tremenda palavra. Preguei essa palavra em Londres ali, há coisa de 1 ano. E hoje senti no meu coração de falar sobre dependência. Nós fomos chamados para depender uns dos outros. É bom depender uns dos outros. Amém? Nós precisamos aprender a depender uns dos outros. Precisamos de sermos amigos. Precisamos de ter uma visão conjunta. E só vencendo o que Paulo ensina nesse versículo é que nós vamos conseguir atingir o alvo. Amém? Então vamos lá. Versículo de número 3. Porque, vamos ler juntos? Porque andando na carne, não ministramos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e havendo cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Abaixa a sua cabeça, levanta as suas mãos. Pai, nesses minutos, fala conosco, ensina-nos, fala com a tua igreja, abençoa o teu povo. Deus, no nome de Jesus, vem alimentar-nos. Obrigado pelo culto, obrigado pelo resultado deste culto, no nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, faz favor de sentar. Nós estamos aqui diante de um versículo profundo. Amém? Nós antes vivíamos na carne. A palavra grega para carne é sarka. Ou seja, a nossa natureza era completamente adâmica. Nós tínhamos uma natureza adâmica por causa da nossa herança adâmica. Nós éramos 100% adâmicos antes de conhecer Jesus. Mesmo uma criança, mesmo um filho do cristão, do casal mais consagrado que é na igreja, ele não nasce com a natureza divina. Ele não nasce com a semente divina, ainda que seu pai, que sua mãe sejam completamente consagrados a Deus. Aquela criança nasce sempre como nós nascemos, com a natureza adâmica. Ou seja, nós crescemos com ela. Mas quando a criança é apresentada ao Senhor, ela fica, aleluia, ela fica entregue ao Senhor. Ela fica debaixo dos cuidados divinos. E a partir dali, os pais, os seus progenitores, começam a criar aquela criança nos caminhos do Senhor. Ela é educada, ela cresce, ela vai à escola dominical, ela ouve o Evangelho, e ela, mais tarde, ela tem um
encontro pessoal com Deus. Ali, a partir daquele momento, a natureza adâmica na vida dela fica suprimida pela natureza divina da semente da palavra. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou pregando? Ou seja, a criança, ela nasce de novo, ela recebe Jesus, ela aceita Cristo como Senhor da sua vida, mas mesmo assim, ela continuará sempre com a natureza adâmica por aí afora. Nós somos metade, vamos lá ver, daqui para aqui eu sou cristão, daqui para aqui eu sou adâmico ainda. Não há como dizer, nós não somos divinos. Só há um que é divino e esse é Jesus Cristo. Aleluia. Só Jesus é 100% divino. Nós temos em nós a semente da palavra, a semente de Deus. Nós somos geração de Deus. Quando você ouvir alguém ensinando aí que nós cristãos, que os cristãos ainda que nascidos de novo são divinos, não aceite. Porque ninguém aqui é divino. Nem sequer os anjos de Deus são divinos. Divino só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos semente divina. Nós temos em nós duas naturezas. Paulo próprio fala dessas duas naturezas. O apóstolo Paulo falava que ele lutava contra uma natureza que queria desobedecer a Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha uma natureza que queria obedecer a Deus. Nós temos uma dualidade, a palavra dualidade vem de dois. Nós temos uma dualidade em nós, ou seja, desce meu coração, no meu espírito, a minha alma quer servir a Deus. Eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu luto para fazer a vontade de Deus, mas infelizmente a natureza adâmica tenta me impedir de fazer a vontade de Deus. Mas pela fé nesta noite eu quero dizer que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Você pode levantar a sua mão nesta noite e dizer glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso aqui Paulo diz, aleluia, que andando na carne, nós ainda estamos na carne. Nós ainda temos a natureza carnal em nós. Ela ainda tenta nos desviar daquilo que... Por isso é que minha esposa disse que o louvor é muito importante, dar glória a Deus é muito importante, louvar a Deus é muito importante, cantar no culto é muito importante, ministrar a palavra de Deus é muito importante, evangelizar é muito importante, mas mais importante que tudo isso é viver uma vida segundo a vontade de Deus. Porque assim sendo, é que nós vamos vencer o inimigo da nossa alma. Amém? Nós temos aqui esse versículo, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós não estamos aqui lutando uns contra os outros. Para ver quem canta melhor, para ver quem prega melhor, para ver quem lê melhor, quem tem uma melhor leitura da língua portuguesa. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo, que é a glória de Deus. Temos que servir ao Senhor, aleluia, aleluia. Nossa luta não é carnal. A Bíblia diz que nós devemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. O inimigo comum de todos nós chama-se Satanás. O inimigo comum da igreja. Olha, irmão, eu glorifico a Deus pelos milhares de brasileiros espalhados em Portugal, Bélgica, Suécia, França, Luxemburgo, aleluia, Suíça, Reino Unido, que estão aqui servindo a Deus nesse continente. Porque o nosso alvo não é dividir, o nosso alvo é somar. Quem é que pode dar um toque na pessoa que está ao teu lado e dizer, eu quero, aleluia, conta comigo. Eu quero dizer nessa noite, conta comigo. Conta com a minha vida, conta com o meu apoio, conta com a minha oração, conta com a minha união, conta com o meu amor. Aleluia. A nossa luta, irmãos, não são uns contra os outros. Nós não estamos aqui para lutar a igreja do Nazareno contra a igreja da Assembleia de Deus, ou contra os batistas, ou contra a igreja dos irmãos, ou contra a igreja de Cristo, ou contra a igreja congregacional. Nós estamos aqui porque temos um alvo. E esse alvo comum é a glória de Deus. O irmão pode dar um sorriso nessa noite. Temos um alvo comum que é levar o Evangelho, aleluia. Falar do amor de Deus nas ruas. Falar do amor de Deus, transmitir aquilo que recebemos do Senhor.
Aleluia! As nossas armas são poderosas em Cristo para destruir as fortalezas. Aleluia! Sabe as fortalezas do inimigo. Irmãos, quando nós degladiamos uns contra os outros, quando nós lutamos, especialmente na igreja local, quando nós como filhos de Deus na igreja local, amém, tentamos dar vazão à nossa carne, deixar com que a nossa carne tome a diretriz, que ela assuma uma posição de destaque. Irmãos, a espiritualidade se esvai. Mas quando nós vivemos no Espírito, oh, aleluia, quem é que quer viver no Espírito aqui? Eu quero viver no Espírito, eu quero dizer, Deus toma conta da minha vida. Amém, irmãos? Eu quero ser possesso do Espírito Santo. Quem quer ser possesso do Espírito Santo nessa noite aqui? Irmãos, porque assim nós que lidamos com dezenas de endemoniados, nós sabemos que quando uma pessoa fica endemoniada, nós sabemos que quando alguém fica possuído, esses dias em Porto Alegre, no Alentejo, numa conferência, no mês de novembro, eu e minha esposa fomos orar por uma jovem e ela estava terrivelmente possessa. A língua dela saltou fora da boca quase um palmo, a língua inteira, toda, a traqueia toda para fora. Era uma possessão demoníaca, ela não tinha controle sobre a natureza dela, porque ela estava debaixo da autoridade de um espírito demoníaco. Nós também não temos autoridade sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo da autoridade do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que guia as nossas vidas. É o Espírito de Deus que comanda as nossas vidas. É o Espírito de Deus que guia esta igreja. É o Espírito de Deus que é o Senhor desse lugar aqui. Aleluia. Por isso, meu irmão, nós temos, amém, que lutar não contra as milícias carnais. Amém, porque nós estamos numa luta espiritual. O problema é que muitos crentes em Cristo não entendem a luta que eles estão a viver. Pensamos às vezes que a nossa luta é contra o diácono, contra o presbítero, contra o profeta na casa de Deus. Pensamos que muitas vezes que o pastor, que a pastora prepara uma mensagem para vir, amém, da catanada. Catanada em português é com a espada no lombo, né? Não. O nosso alvo, aleluia, como obreiros, como homens de Deus, é edificar, exortar e consolar a tua vida, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ver-te crescer. E o meu desejo, aleluia, escrever esses livros, é ver o crescimento do povo. Amém? Porque nós não estamos lutando, irmãos. Olha, como a irmã, não é, que foi fazer queixa ao pastor por causa do diácono, né? E o diácono, ela sentava num lugar, o diácono vinha, mudava ela para outro. Ela mudava de lugar, o diácono dizia, não, irmã, não é aí. Até que um dia ela foi ter com o pastor e disse, pastor, olha, o diácono tal não me deixa em paz. Diácono não me deixa, eu entro no culto, ele está sempre atrás de mim. Aí ela diz assim, irmã, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Falou para ela e ela foi. Ela preparou-se, esperou o diácono vir tirar ela do lugar. E diz assim, bem que o pastor diz para resistir ao diácono, ele fugirá de vós, né? Irmãos, nós precisamos de aprender e entender que nós estamos aqui por causa do nosso capitão. Aleluia, estamos aqui por causa dele. A luta não é nossa, a luta é dele. Ele já venceu, amém, aleluia. E porque ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Por causa dele, por causa da vida dele, por causa da graça dele, por causa do amor dele, nós estamos aqui nesse lugar. Aleluia, vocês viram minha esposa falar. Minha esposa já não era para estar viva há cerca de 20 anos atrás, 23 anos atrás, 2 tentativas de suicídio. Mas o Senhor a libertou, a salvou, transformou e fez dela uma pregadora da palavra de Deus. Amém? Vocês estão diante de um ex-traficante de drogas, alguém que viveu 11 anos nas drogas duras, traficou drogas durante a juventude, parte já da fase adulta. Mas um dia o Senhor me recolheu.
Deus me buscou no submundo do crime. Buscou no submundo da droga. E fez de mim um homem de Deus, me trouxe para a Europa. Fez de mim um pregador. Por quê? Porque a nossa luta não são contra a nossa vida. Não estamos aqui a lutar uns contra os outros. A nossa luta, as nossas armas, elas não são nossas. A arma do crente é a joelhologia. Quem é que sabe o que é joelhologia? Joelho no chão, meu irmão. Aleluia. A arma do crente é jejum e oração. A arma do crente é espada na cintura. Espada na boca. Aleluia. Porque os judeus, eles não entenderam Jesus Cristo quando Jesus veio ao mundo. Eles pensavam, esperavam Jesus, um Messias revolucionário. Esperavam um Messias montado num cavalo branco. Jesus Cristo veio montado num burrico. Eles esperavam um Messias com uma espada embanhada na cintura para levantar uma guerra sangrenta contra o Império Romano. Jesus Cristo veio com uma espada na boca para destruir as obras do diabo. Aleluia! Eles esperavam um Messias sanguinário. Jesus Cristo era um Messias espiritual. Oh, quem é que está sentindo a presença dele nessa noite? E nós, como igreja, precisamos de entender que estamos aqui para a destruição das fortalezas. A igreja só pode vencer quando ela tiver uma visão espiritual da luta que ela está vivendo. Nós, irmãos, quando nós brigamos, degladiamos uns contra os outros, denominações, por isso amanhã temos a Aliança Evangélica, a Assembleia Geral da Aliança Evangélica Nacional, da qual eu sou membro. E eu digo sempre na nossa Assembleia Geral, obreiros que vêm do norte ao sul, de todas as denominações, irmãos, nós não estamos aqui para brigar denominações contra denominações. Nós estamos aqui para edificar o reino de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! Destruindo os conselhos. Veja lá, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, todos aqui trabalham duro. Todos nós aqui trabalhamos duro. Mas a melhor coisa é saber que eu, mesmo fazendo aquilo que faço, eu sei que eu nunca jamais poderia fazer e ser aquilo que sou sem o irmão. Eu não, o pastor e a pastora, nada são sem vocês. Mas vocês também nada são sem eles. Os irmãos estão a compreender o que eu estou a dizer? Irmãos, a nossa dependência é mútua. Nós precisamos de entender que só unidos, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se parte com facilidade. E o cordão de 3 dobras fala da união dos salvos. Usa-se muito essa passagem para o casamento, para o jovem e a jovem quando estão a casar, quando estão casando. Mas eu quero dizer que essa passagem também serve, ela é aplicável à vida do cristão também. Nós, como família de Deus, nós temos um cordão de 3 dobras que chama-se Jesus Cristo. E quando nós estamos unidos nele, nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos entender, aleluia, que a nossa altivez, o que é altivez, irmãos, é aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É aquilo que em inglês chama-se abnose, nariz empinado. Irmãos, olha, espero, eu não gosto, nunca jamais quero ser alguém altivo. Alguém que tire a glória de Deus. Irmãos, a pior coisa na vida de alguém é quando alguém tenta usar de vanglória. Por isso é que a Bíblia diz que toda vanglória é rejeitada pelo Senhor. O que é vanglória? A palavra vanglória significa tentar roubar a glória do Senhor. Nós não fomos chamados para viver em vanglória. Nós fomos chamados para viver para a glória dele. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então toda altivez, tudo aquilo que não é de Deus na minha vida, tudo aquilo que não edifica, que não exorta, que não consola o meu próximo, tudo aquilo que não ajuda-nos como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos de desfazer-nos disso. Aleluia. Se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém, irmãos, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Levando cativo. O que é o cativo? Cativo vem de cativeiro. Eu tenho que ter o meu pensamento, minha vida, meu coração, tudo aquilo que sou,
tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que penso, para a glória do Senhor. Porque, irmãos, quando nós tentamos roubar aquilo que não nos pertence, e essa é uma das dificuldades nossas como filhos de Deus, tentar roubar a glória que não nos pertence. E Deus, Ele não reparte da sua glória com ninguém. E isso não estou a falar apenas para mim, estou a falar para todos nós. Por isso é que eu disse que o título dessa mensagem nessa noite é dependência, interdependência. Eu preciso aprender a depender mais de Deus, é o que diz um corinho. Quem é que lembra desse corinho? Eu quero aprender a depender mais de Deus. Depender de ti, depender, o irmão depender de mim. Conta, o irmão pode ser assim um ao outro. Conta comigo naquilo que for preciso. Pastor, conta comigo, pastor. Pastor, presbitério, ministério, conta comigo. Glória a Deus. Irmãos, estamos num momento em que se a igreja não se unir, ela não sairá vencedora. Mas quando somos unidos como um cordão de 3 dobras, nós não vamos nos partir com facilidade. Irmão, dá glória a Deus nessa noite, porque precisamos estar unidos, porque o mundo lá fora espera uma igreja vencedora. O mundo lá fora espera uma igreja, aleluia, que vença as obras da carne. Oh, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo, olha lá o que Paulo diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, ser franco comigo. Vamos olhar nos olhos uns dos outros aqui essa noite. É fácil ser cristão? É gostoso? Quem é que acha que é gostoso? Aleluia. É uma bênção, é maravilhoso. Aleluia. Mas temos obstáculos, temos lutas, temos dificuldades. Aleluia. Só vivendo dentro da vontade de Deus